desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja, e assim, a cada dia, você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus no meu coração. E como dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus. A nação me chamou, então eu estou aqui. Daí, eu disse na época da conversa, né? Ah, vai vender peruca. E vai, hein? Flamengo anuncia Davi Luiz. As redes sociais do clube confirmaram. Zagueiro de 34 anos assina até o fim de 2022. Bem-vindo, Davi, que você tenha muito sucesso com o manto sagrado. Davi Luiz no Mengo, hashtag. E a nossa hashtag é... O comentário é do Pascoal. Valeu, Pascoalzinho, tudo bem? Boa noite. Que tamanho que é essa contratação, amigo? Tudo bem? Edu, boa noite para você, boa noite para o fã de esportes que está conosco. Que baita contratação, né? O Davi Luiz tem 34 anos, tem números expressivos do futebol da Europa, tinha condições de continuar no futebol europeu, esperou até o último minuto uma proposta do futebol da Europa, mas realmente a contratação é gigantesca. Esse é um jogador que faz diferença. Ah, mas ele não é atacante. Claro, ele não é atacante, mas ele é um zagueiro que faz diferença. É um zagueiro que faz a bola sair com qualidade. É um zagueiro que tem condições de atuar até como volante. É um zagueiro que empurra o time para o ataque. É um zagueiro que bate falta e bate bem, bate com força. Um zagueiro que bate pênalti. Um zagueiro que tem personalidade, um zagueiro que comanda a zaga. E eu acho que esses dois últimos são os principais atributos dele, Davi Luiz. Um zagueiro que comanda a zaga e tem personalidade. E isso vai dar ao Flamengo uma outra situação, até mesmo no aspecto defensivo. Parabéns, Flamengo. Baita contratação. É isso, e pode jogar já na Libertadores, né? Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o problema do William, do Corinthians, que estrearia amanhã e não vai estrear por causa da Anvisa. De novo a Anvisa nessa história, a gente já vai conversar sobre isso. Então, Davi Luiz, fica esperto também na sua chegada ao Brasil. O Pascoal, ele já está no Brasil, você sabe? Ele está, pelo que eu sei, o Flamengo conversou com ele, conversou com os empresários dele em São Paulo, mas eu não tenho a informação de que ele esteja no Brasil, porque ele estava até o último momento lá na Inglaterra, tratando de uma possibilidade de continuar no futebol europeu. Então eu não tenho essa informação. As imagens que a gente vê são imagens do Brasil. Ele com imagens do Rio de Janeiro, ele com imagens do Flamengo e essa foto em que aparecem os dois dirigentes do Flamengo e ele. Se ele está nessa foto, muito possivelmente ele está no Brasil. A última informação que eu recebi é que ele estaria em Salvador, na Bahia. Então vamos aguardar para ver aí se ele está no Brasil ou não. A última informação que eu recebi é que ele estava na Bahia e que os dirigentes do Flamengo iriam para lá para o acerto final. E eu estou falando isso por causa do problema do William, a determinação da Anvisa. Havia uma cláusula lá de brasileiros não precisariam fazer quarentenas, mas há uma outra cláusula que diz que a pessoa precisa assinar se comprometendo a fazer quarentena. E o William não fez, né? Porque foi para um lado, foi para o outro, foi treinar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais, mas ainda com o Flamengo. Que jogo, hein? Mais um capítulo nessa enorme rivalidade. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo. Um intervalo forçado de quase 15 dias. E um retorno explosivo ao Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, domingo no Allianz Parque, pontapé inicial para cada um no retorno. Uma distância entre ambos de 4 pontos na tabela. O Palmeiras na vice-liderança com 35 pontos, 4 a menos do que o líder Atlético Mineiro, e que conta com as voltas dos seus convocados, o Everton, Gomes e Piquerez. Não vai ser ainda dessa vez que Abel Ferreira vai ter a estreia do reforço Jorge, ex-rubro-negro.
mas já é um time diferente daquele que perdeu na estreia do Brasileiro no Maracanã, por 1-0. Desta vez conta com Dudu. Em casa, tem boas perspectivas para encerrar o jejum de 8 jogos sem vencer o adversário. Nós sabemos que vamos enfrentar a um time forte, né? Como você falou, é um time que já está trabalhando muito tempo junto, um time muito competitivo e acho que como falei, nós vamos tratar de fazer o nosso melhor. A gente trabalhou muito para esse jogo e acho que, se Deus quiser, vai sair tudo bem. A seu favor, o Flamengo conta não só com a boa fase, como com a invencibilidade dos últimos 8 jogos, 3 deles no Allianz Parque. A última derrota para o rival foi em 2017. Mesmo com 2 jogos a menos, o Flamengo é o 5º colocado, com 31 pontos. E num embalo que resultou da combinação entre Renato Gaúcho e o elenco. Se não me engano, desde que eu cheguei, eu acho que são 12 jogos, 13 jogos, uma derrota, um empate, 10 vitórias, 11 vitórias. É a dedicação do grupo. O grupo do Flamengo é muito bom, um grupo inteligente, um grupo que sabe o que ele quer. 2 das grandes potências do Brasil, candidatos ao título, jogadores de seleções. A melhor maneira de iniciar o retorno do brasileiro neste fim de semana, ao que parece, está mesmo no Allianz Parque. É um super time o Flamengo, mas desta vez tem muitos desfalques. Mais uma vez, né? O Rodrigo Caio está se recuperando, mas não sairá jogando. O Felipe Luiz está fora, o René também, que seria opção para a lateral esquerda. Assim como o Felipe Luiz, o Diego está contundido, Pires da Mota está fora, o Bruno Henrique também. O Gabigol voltou da seleção brasileira com dores, problemas musculares. E o Kennedy também está fora. O Arrascaeta e o Isla, como você vê na nossa tela, ainda serão avaliados em São Paulo. Um estava pela seleção chilena, o outro pela uruguaia. Vão passar por avaliação para ver se podem ir ao jogo. Então são 10 jogadores, são 10 problemas, ou 10 dúvidas ao todo, né? 8 desfalques e mais 2 dúvidas. Ô Pascoal, isso muda a balança de favoritismo? Ou mesmo assim o Flamengo tem um time muito forte e vai de igual para igual e tem grandes chances de vencer em São Paulo? Não, é inegável que o Flamengo tem um elenco sensacional, que o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Mas quando você pede, num time principal, 5 jogadores titulares de saída e 2 que serão avaliados, como o Isla e a Arrascaeta, é muito pesado. Um time consegue superar a ausência de 2, 3 titulares, mas 7 titulares não. Não estou falando de titulares comuns, né? Estou falando de Gabigol, 23 jogos, 23 gols. Bruno Henrique, o jogador da arrancada, da velocidade pelo lado do campo. Felipe Luiz, o da segurança, o homem que deriva a jogada na beirada por dentro e sabe o que fazer com a bola dominada. Diego, o segundo volante que definitivamente se enquadrou no time do Flamengo e encontrou um espaço para jogar. E Rodrigo Caio, que é zagueiro, para mim vai fazer uma dupla sensacional aí, com a chegada do Davi Luiz, será ainda melhor para o time do Flamengo. São 2 jogadores de nível de seleção brasileira. Então quando você pega 5 jogadores titulares como esses e mais 2 que serão avaliados, significa dizer que eles não estão plenamente recuperados para um jogo de futebol, é muito complicado. Eu acho que muda de mãos, né, o favoritismo nesse momento. Se jogassem todos esses jogadores, para mim o Flamengo seria o favorito para o jogo. Mas o favoritismo muda de mãos no momento em que o Palmeiras vai com o seu elenco todinho. O Palmeiras tem todos os jogadores à disposição. E o Palmeiras absolutamente descansado, né? Quer dizer, o Everton estava servindo a seleção brasileira, jogou, mas é goleiro. Então, o Gomes, zagueiro, estava pela seleção paraguaia, mas chega bem, e tem ali Rony, tem Dudu, tem Veiga, que podem desequilibrar a partida. Mas eu estou pensando no ataque rubro-negro, deve ser Michael e Pedro. Os desfalques do Flamengo, o Renato tem opções, né? É claro que não são a mesma altura, mas especificamente esse ataque. É bom o Pedro e Michael que vem numa boa fase com o Renato, né? Principalmente se tiver o apoio do Arrascaeta e do Everton Ribeiro.
Aí você tem um ataque muito consistente, você continua com um quarteto com muita qualidade. Porque o Pedro é um jogador que dentro da área, ele é respeitado pelos zagueiros adversários, né? Porque o Pedro, ele tem o perfume que a bola gosta. A bola bate no zagueiro, bate na trave, bate no goleiro, vem parar no pé dele para ele fazer o gol. Então ele tem o perfume que a bola gosta. E outra coisa, o Flamengo vai ter uma articulação de meio campo muito diferente, né? Não tem o homem da saída de bola. Se jogarem Arão e Thiago Maia, tem mais presença de marcação, menos saída de bola, o que vai obrigar o Everton Ribeiro vir a buscar o jogo, ou então o Arrascaeta voltar para buscar o jogo. Vamos ver como é que isso vai ser composto. Ou se não jogar um ou outro, de repente o Vitinho possa fazer essa função no time do Flamengo. O fato é que o Flamengo vai muito desfalcado para jogar diante do Palmeiras, uma partida importantíssima no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Abel prepara alguma surpresa do Palmeiras, alguma modificação, ou se vem com o time que vem atuando aí nos últimos encontros. Eu vou repetir o que eu falei em alguns programas. Espero que seja um jogo tão bom quanto foi a Supercopa em Brasília, que foi bem legal. A gente falou muito daquele jogo e ele entregou, né? Foi decidido só nos pênaltis, que seja assim também neste domingo.